Desde as mais altas hierarquias do governo e da agroindústria, o Brasil promove o etanol como um combustível limpo e moderno. Por trás dessa fachada e dos esforços de marketing oficial, centenas de milhares de trabalhadores perdem sua saúde e até a vida nessa tarefa que pode ser chamada de qualquer coisa menos de limpa ou própria do século XXI. Eu tenho trabalhado com a questão do trabalhador rural, não só na cana-de-açúcar, e há mais de 30 anos que eu venho realizando essas pesquisas e acompanhando essas transformações no meio agrário. Com o passar dos anos, houve cada vez mais um aumento das exigências de produtividade. Então, todos nós sabemos que, por exemplo, nos anos 80, o trabalhador cortava de 5 a 8 toneladas de cana por dia. Hoje, o trabalhador está sendo obrigado a cortar acima de 10 toneladas de cana por dia. Cada vez mais hoje está se exigindo um perfil de trabalhador que é o homem e é, sobretudo, o jovem. Então, isso tem a ver com as mudanças também dessas condições de trabalho e das relações de trabalho. Uma das coisas que eu observo hoje é que a mulher desapareceu do corte da cana. Os usineiros, eles, nesse avanço todo que teve, a questão do etanol, essa avançada que teve, eles também priorizaram muito a questão produção, né? As condições de trabalho, apesar da fiscalização, do Ministério Público, dos fiscais do trabalho, do direito do trabalho, das delegacias de trabalho e também dos sindicatos, nós temos observado que essas condições, elas não melhoraram. Então, o trabalho no corte da cana continua sendo um trabalho extremamente duro, extremamente pesado, e em virtude das exigências de produtividade, é um trabalho que muitas vezes vai além da própria capacidade física do trabalhador. Uma outra coisa que me preocupa muito mesmo é o desgaste que o trabalhador rural sofre para cortar a cana, porque ele faz vários movimentos. Ele faz um esforço, um movimento repetitivo de mais de 4.000 vezes ali com uma máquina pesada, porque o podão é pesado. Um dado que eu tenho recentemente é o seguinte, foi medida por médicos a temperatura corporal dos trabalhadores por volta do meio-dia, 2 horas da tarde, quando o sol está a pico. E a temperatura do cérebro chegou a 44 graus. Esse é um dado científico, 44 graus. Então, é fácil realmente perceber os danos que os trabalhadores têm em relação a esse trabalho. Então, por isso que vem as cãibras, as vertigens, vômitos, diarreias, tudo isso acontecendo durante a jornada de trabalho. Então, nós temos aí os registros de mortes, supostamente por exaustão. De 2005 até agora, são 23 denúncias feitas de trabalhadores que morreram supostamente por exaustão no trabalho. O trabalhador, ele tem uma vida útil, cortador de cana, de praticamente 15 anos. A partir disso, o que ele faz é só para remédio, porque ele sai. Coluna dele, a maioria dos problemas que nós vemos é de hérnia de disco,
Tem trabalhador que sai do corte da cana e ele está aleijado. Além das doenças que se manifestam em poucos anos, há outras que aparecem a longo prazo. Como consequência da exposição prolongada aos agrotóxicos, a insuficiência renal crônica, o câncer, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso terminam afetando quase todos os trabalhadores. Agora, aqueles que não estão trabalhando, não se pensa mais neles, não é isso? E aí nós vamos verificar que são milhares de pessoas que já não estão mais aqui trabalhando e que foram obrigados a deixar essa produção porque já não tiveram mais condições de continuar exercendo essa atividade e também por terem ficado doentes, porque é um trabalho que deixa esse trabalhador, como eu uso o termo, mutilado. Ele fica mutilado. Todo dia a gente sai de casa para ir para o trabalho, mas não sabe se volta. Não sabe se volta, entendeu? E aí é que nem eu estava falando. Cheguei para meu chefe, o gerente da usina Santa Lisa, e falei com ele, moço, a única coisa, ou você me bota para um trabalho mais leve, que eu não aguento mais cortar cana, ou vocês me mandam embora, porque a única coisa que eu posso fazer é que minha família vai passar fome, porque eu não aguento produzir mais do que eu produzia. Aí ele disse, não, se você não sabe, o dono da usina Santa Lisa, para nós, vocês é número. Morreu o número, você não produziu mais, nós muda de número. Nós vai mudar de número. Se o seu número é 48, nós vai dispensar você e bota outro no lugar, porque você não está produzindo mais. Para a usina você não serve mais. Ele não podia estar trabalhando, porque ele não aguenta trabalhar. Eu vivo com ele, eu sei, tem vezes que ele não dorme de noite, ele chega aqui com as pernas inchadas, e aí muitas vezes ele tem problema nos nervos, atrofiação nos nervos. E aí prejudica mais, ele não dorme com os braços doendo à noite. Então, né, são coisas que passam na vida da gente que a gente não... Só o tempo vai dizer, né? O meu sonho é voltar para casa com esses 24 anos que eu corto cana, me sentindo um homem muito velho, com 44 anos. Acabei minha juventude cortando cana e hoje não tenho nada, tenho de ir para a Bahia sem nada, do mesmo jeito, cuidar da minha família, porque hoje o que me resta, as duas pernas quebradas, não tenho nada além da minha juventude que eu acabei na cana, passando muita humilhação. E hoje não adianta nós tentar que não ganha mais nada. Não se pensou ainda, no nosso país, numa aposentadoria especial, porque o cortador de cana, ele poderia, a cada ano, ganhar um ano a mais, ou ele poderia, com 15, 20 anos de corte de cana consecutivo, ele já parar e se aposentar, porque ele não consegue fazer mais nada. Quer dizer, aqueles que são descartados, eles são descartados da vida, inclusive da cidadania, porque o direito pelo menos a uma aposentadoria, eles teriam que ter, e na realidade eles não têm. Quer dizer, o Estado não garante a eles isso, justamente porque eles não têm o tempo de serviço. Então, esse é um dado que eu chamo de cruel, é um dado cruel, porque esses trabalhadores, eles são explorados no momento melhor da vida deles, que é a juventude. Esse setor da agroindústria, que admite ter negócios no valor de 28 mil milhões de dólares anuais, explora sem piedade a força de trabalho de centenas de milhares de cortadores de cana, que apenas ganham o suficiente para não morrer de fome junto às suas famílias. Através do BNDES, o Estado brasileiro financia as grandes empresas agroindustriais e nega uma aposentadoria digna aos trabalhadores da cana.